Pessoal, a gente vai resolver os propostos de progressões. Vamos para a primeira questão. Cara inventou um jogo de cartas com 40 cartões, cada um com 5 números naturais consecutivos. Beleza. De modo que o primeiro cartão tem os números de 1 a 5. Perceba que esse jogo que ela inventou era constituído de 5 números naturais e consecutivos. Então, por exemplo, quando ela garante para a gente que o primeiro cartão tem os números de 1 a 5, isso significa dizer que no primeiro cartão você tem os números 1, 2, 3, 4 e 5. Está aqui os 5. O segundo cartão deve ter um único número igual ao primeiro cartão. Então, quando eu for escrever o segundo cartão, ele obrigatoriamente tem que ter um único número igual ao primeiro cartão. Lembrando que esses números têm que ser consecutivos. Vamos supor que a pessoa diz, professor, o único número igual é o 2. Aí tem um problema. Se o único número é igual ao 2, como os números são consecutivos, os próximos números do segundo cartão seriam 2, 3, 4 e 5. Assim, ele não teria apenas um único número comum com o primeiro cartão. Então, a única forma dele ter um único número comum com o primeiro cartão é o primeiro número do segundo cartão ser igual ao último número do primeiro cartão. Então, o primeiro número dele aqui é 5. Assim, os números dele são 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ele é constituído de 5 números consecutivos. Beleza? Continuando. O terceiro cartão deve ter um único número igual ao segundo cartão e assim sucessivamente. Então, ele disse que, como o terceiro cartão tem um único número comum com o segundo cartão, esse número só pode ser o 9. Então, os números dele são 9, depois 10, depois 11, depois 12, depois 13. Assim está sendo constituído de 5 números consecutivos. A soma dos 5 números presentes no 30º cartão. Ele quer que eu some os 5 números presentes no 30º cartão. Então, eu vou dizer para vocês qual é a minha preocupação. A minha preocupação é que no 30º cartão, basta eu descobrir, vamos colocar aqui, 30º cartão, no 30º cartão, basta eu descobrir qual vai ser o seu primeiro número. Professor, e como é que a gente vai descobrir qual o primeiro número desse 30º cartão? Aí eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma sequência formada pelos primeiros números de cada cartão. Por exemplo, no primeiro cartão, o primeiro número é 1. Beleza. No segundo cartão, o primeiro número é 5. No terceiro cartão, o primeiro número é 9. Professor, entendi. Isso aqui está formando um PA de razão 4. Isso quer dizer que o 30º número dessa sequência, já que é constituída apenas pelos primeiros números de cada cartão, seria o 30º termo da sequência. Como isso aqui é uma PA de razão 4, fica fácil. Por que fica fácil? Porque para descobrir o 30º, eu conhecendo o primeiro, é simples. Eu quero ir do primeiro ao 30º. Para ir do primeiro ao 30º, eu tenho que avançar 29 termos. E cada termo que eu avanço, eu somo a razão uma vez. Então, eu vou somar a razão 29 vezes. Então, eu posso dizer para vocês que o 30º termo é igual ao primeiro. Qual o primeiro, meninos? O primeiro vai ser 1, mais 29 vezes a razão. Quanto é a razão? A razão é 4. Então, eu posso dizer que o 30º termo é igual a 1 mais. Como é que eu faço essa conta? 29 vezes 4. Eu imagino na minha cabeça que 29 é 30 menos 1. Então, ao invés de eu pensar que é 4 vezes 29, isso tudo mentalmente, eu penso que é 4 vezes 30 menos 1. Por quê? Porque se eu faço a distributiva, esses cálculos mentalmente eu consigo fazer. 4 vezes 30 é 120 e 4 vezes 1 é 4. Então, de 120 eu tirar 4 dá 116. Então, 29 vezes 4, isso dá 116. Quando eu somar com 1, isso vai dar exatamente 117. Então, eu descobri que o primeiro número do 30º cartão é 117.
Lembrando que ele quer que eu determine a soma dos 5 números desse cartão. Então, ele quer que eu some 117 com 118, com 119, com 120 e com 121. Se você quiser, você pode somar, já que só são 5 números. O aluno, às vezes, ele pode questionar e dizer assim, professor, e se fosse mais números, eu ia somando 1 a 1? Eu digo, não precisa, porque isso aqui, na realidade, é uma PA. É uma PA que o primeiro termo é 117 e a razão é 1. Então, como é que se soma os termos de uma PA? Para você somar os termos de uma PA, você pode pegar o primeiro termo, que no caso é 117, você soma com o último termo, que é 121, multiplica pelo número de termos somados. São quantos termos somados? 5. E divide pelo total por 2. Pronto, só isso, muito simples. Mas nesse caso, se você quiser somar 1 a 1, como só são 5 termos, não tem absolutamente nenhum problema. Se eu realizar essa soma, 117 com 121 vai ficar 7 e 1, 8, ó, 8. 1 e 2, 3, tá aqui, ó, 3. E 1 e 1, 2, 238. Vezes 5 dividido por 2. Se eu perguntar quanto é metade de 238, você pode pegar metade de 200, que é 100, e metade de 38, que é 19. Quando você junta as duas coisas, fica 119. Isso ainda vai multiplicar por 5. Toda vez, meninos, que vocês quiserem fazer algum produto por 5, eu aconselho a vocês a multiplicar por 10, que fica fácil, é só botar um zero no final e dividir por 2. Pronto. Aí eu posso pensar, por exemplo, você tem dificuldade de dividir por 2 na metade de 1000, que é 500. Aí depois tu pensa na metade de 100, que é 50. Aí já deu 550. Aí tu pensa na metade de 90, que é 45. Então isso aqui vai dar 595. Vocês entenderam o que eu falei? Eu estou falando assim, ó, aqui não é 1190, é como se fosse 1000 mais 100 mais 90. Aí eu peguei a metade disso, mentalmente, tudo mentalmente, 500, metade disso, 50, metade disso, 45. Quando eu somei, isso deu 595, que vai estar exatamente na letra B de bola. De uma progressão aritmética N de razão R, sabe-se que o oitavo termo ele é 16, o 14º é 4. Seja Sn a soma dos n primeiros termos de AN, o menor valor de n para que essa soma seja 120. Cara, se eu quero somar os n primeiros termos de uma PA, basta você pegar o primeiro, A1, somar com o último, AN, multiplicar pelo número de termos somados e dividir por 2. De acordo com a questão, ele quer que essa soma dê exatamente em 220. Então, como eu quero achar n, então eu preciso descobrir quem é A1 e quem é AN. Ele deu o oitavo e o 14º. Então, do jeito que está aqui, dá para mim ir atrás da razão. Como é que eu faço isso para ir atrás da razão? É só imaginar o seguinte. Para ir do oitavo até o 14º, eu vou avançar quantos termos? Acho que você pegar 14 e subtrair 8. Se de 14 subtrair 8 dá 6. Isso quer dizer que se é o oitavo termo eu somar a razão 6 vezes, eu acho o 14º. O 14º ele garantiu que era 4. O oitavo, que era 16. Mais 6 vezes a razão. Quando eu passo para lá, fica menos 12. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, descobri que essa PA ela tem razão menos 2. Então, se eu sei a razão de uma PA e sei qualquer termo, dá para achar qualquer outro. Por exemplo, se eu quisesse encontrar o primeiro termo, o que é que eu ia fazer? Basta aplicar o termo geral de novo. Para você ir do primeiro termo ao oitavo, basta você avançar 7 termos. Então, basta você somar a razão 7 vezes. O oitavo, eu sei que é 16. O primeiro termo, eu quero encontrar até mesmo para substituir aqui, para ajudar a determinar o valor de n. Eu preciso achar tanto o primeiro como o AN. Mais 7 vezes a razão é menos 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Então, eu acabei de descobrir que o primeiro termo dessa PA é 30. Então, está aqui o primeiro termo. Só resta agora achar o enésimo termo. Achar o enésimo termo, o AN, às vezes eu falo enésimo, o aluno pensa que é alguma coisa relacionada a 9, nada a ver.
Basta você aplicar de novo esse termo geral. E você imagina, poxa, eu quero ir do primeiro ao enésimo. Quantos termos eu vou avançar? N menos 1. Cada termo que você avança, você soma a razão uma vez. Como você vai avançar N menos 1, você vai somar o primeiro a razão N menos 1 vezes, tá bom? A N é o que você quer descobrir. O A1 você acabou de achar, é 30. Então, bota aqui 30. Mais N menos 1 vezes a razão. A razão dessa progressão, como já descobrimos, é menos 2. Realizando a distributiva, eu vou achar o AN. Aqui vai ficar menos 2N, aqui mais 2. Com 30, fica 32 menos 2N. Então, aqui está o enésimo termo. Então, o que eu acho interessante é que se eu conheço esse enésimo termo e se eu conheço o primeiro termo, esses dois valores eu substituo tranquilamente na expressão da soma dos termos. Então, a soma dos termos vai ficar de que jeito? Eu pego o primeiro, que eu descobri que era 30, somo com o último, quem é o último? 32 menos 2N. Multiplico 2N, eu vou ter aqui 2x, vou apagar e colocar 2N. E vou multiplicar isso aqui pelo número de termos, são quantos? N, então vou multiplicar isso aqui por N. E eu sei que se eu dividir por 2, esse resultado tem que dar exatamente 220, tá bom? Então, note que resolvendo essa igualdade, eu vou achar N, que é o que a questão quer. Lembrando que a questão quer que a gente determine o menor valor de N. Então, realmente, aqui é uma equação de segundo grau, eu acho 2 N para escolher o menor. Vamos fazer uma coisa. Se eu somar 30 com 32, dá 62. Então, essa soma é 62. Se eu dividir por 2, isso dá 31. Entenderam? Eu somei 30 com 32, deu 62, por 2, 31. O menos 2N por 2 dá menos N. E isso eu estou multiplicando por N. Esse 2 já foi, porque eu dividi. Isso aqui tem que ser igual a 220. Eu não sei se vocês notam que esses dois números aqui multiplicados, se eu somar eles, os N cancela, a soma é 31. Então, eu tento decompor, ao invés de realizar uma distributiva, transformar na equação de segundo grau, 220 no produto de dois números que a soma é 31, tá bom? Por exemplo, quem é 22? 22 é 2 vezes 11. Para dar 220, falta 10. 2 vezes 10. Beleza, eu quero decompor isso aqui no produto de dois números. Aqui tem dois números. Mas eu quero dois números de modo que a soma deles dê 31. Então ficou fácil, eu somo. Se eu multiplicar, caso esse 2 com 10, fica 20 vezes 11. Perceba que agora eu só tenho dois números, ó. Dois números. O 20 e o 11. E o que eu acho interessante é que se eu somar 20 com 11 dá 31. Realmente aqui, ó, também se eu somar 31 menos N com N dá 31. Então, esse meu N ele pode ser 20 e esse meu N também pode ser 11. Só que ele está interessado no menor valor de N. Se ele está interessado no menor valor de N, eu vou dizer para vocês que o meu N é exatamente 11. Que isso está em qual alternativa? Está na letra B de bola. Davi é uma criança que adora brincar com sequências numéricas. Seu pai, professor de matemática, propôs ao menino que escrevesse em seu caderno uma sequência numérica crescente, com os números naturais menores do que 100. Então vem 0, 1, 2, 3, beleza. No formato de uma tabela com 25 linhas. Então aqui, ó, meninos, nós temos a primeira linha, nós temos a segunda linha, nós temos a terceira linha. Isso vai até chegar na 25ª linha, tá bom? E 4 colunas. Verdade, ó, nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta. Mas sem mostrar para ele como ficou. Beleza. Temos a seguir as primeiras linhas dessa tabela. Tá bom, ele colocou as 3 primeiras linhas mais precisamente. Depois de pronta a tabela, o pai pediu ao filho que pensasse num número natural menor do que 100. Tá, o menino pensou. E lhe informasse apenas a linha e a coluna que esse número é ocupado. Beleza. Se Davi disse a seu pai que o número estava representado na 15ª linha. Olha, o número está na 15ª linha. E na terceira coluna, então o menino pensou em que número? Pessoal, olha, esse número, se ele estava aqui, ó, primeira, segunda, tá aqui, ó, nessa terceira coluna, vou até destacar aqui para vocês, ó.
destacar que é a terceira coluna, isso significa dizer quem são os elementos da terceira coluna. Os elementos da terceira coluna, você tem um 2, depois você tem um 6, você tem quem? Tem um 10. Note que o 2 está na primeira linha, o 6, que é o segundo elemento, na segunda linha, o 10, que é o terceiro elemento, na terceira linha. Eu estou interessado no elemento que está na 15ª linha. Então, o elemento que está na 15ª linha é simplesmente o 15º termo dessa sequência que eu estou atrás, de verdade. Essa sequência, os valores sempre aumentam o mesmo tanto, sempre aumenta 4. Então, se eu quero achar qualquer termo dessa sequência, a partir do segundo, basta pegar o anterior e somar 4. Então, isso aqui é uma progressão aritmética, tá bom? Então, ficou fácil. A resposta dessa questão é você achar o 15º termo. O que é que você imagina? Você imagina assim, que para ir do primeiro termo até o 15º termo, você tem que avançar 14 termos. Cada termo que você avança, você soma a razão uma vez. Se você vai avançar 14 termos, você vai somar a razão 14 vezes. Então, eu posso afirmar com certeza de 100% que o 15º é igual ao primeiro, que é 2, mais 14 vezes a razão. A razão, meninos, é 4, então mais 14 vezes 4. Aqui você pode fazer mentalmente, pensando que 14 tipo é 10 mais 4. Aí tu faz 4 vezes 10, 40, 4 vezes 4, 16, 56. Com 2, isso vai resultar exatamente em 58, que está na letra D de dado. Um colégio comprou 500 armários cinza, numerados de 1 a 500, para os alunos deixarem guardado seu material escolar. Buscando melhorar o aspecto visual dos armários, a coordenadora pedagógica Gabriela sugeriu que alguns deles fossem pintados com as cores do emblema do colégio, de modo que os armários com números múltiplos de 2 e de 3, simultaneamente, fossem pintados de azul. Os armários com os números múltiplos de 2 e não de 3 fossem pintados de amarelo. E os armários com os números múltiplos de 3 e não de 2 fossem pintados de branco. Se eles forem pintados dessa forma, um número de armários que permanecerá da cor cinza. Meninos, vamos tentar visualizar o que o texto da questão está dizendo. Eu vou colocar aqui 2 conjuntos. Vou colocar esse conjunto e esse outro conjunto. Vamos supor que o primeiro conjunto representa o conjunto dos armários que são múltiplos de 2. E esse segundo conjunto da direita representa o conjunto dos armários que são múltiplos de 3. Por exemplo, o que vocês estão percebendo? Que esse conjunto aqui são dos armários que são múltiplos de 2 e não são de 3. Que são os armários que serão pintados da cor amarelo. Aqui vai ser pintado amarelo. Esses armários que estão aqui no meio são os armários que são simultaneamente múltiplos de 2 e de 3. Ele diz que os armários simultaneamente múltiplos de 2 e múltiplo de 3, eles vão ser pintados da cor azul. Esses armários aqui são os armários múltiplos de 3 e não são de 2. Esses armários que são múltiplos de 3 e não são de 2, eles serão pintados de branco, beleza? Então, se eu perguntasse a vocês onde estão os demais armários, eles englobam esses dois tipos de armários, os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Então, esse retângulo eu posso garantir para vocês que representa exatamente os 500 armários que essa escola tem. Então, todo esse conjunto que está fora dos múltiplos de 2 e múltiplos de 3 representa os armários que vão ficar de que cor, pessoal? Ficar da cor cinza. Então ele pergunta, se eles forem pintados dessa forma, o número de armários que permanecerá da cor cinza. Então basta você pegar os 500 armários, tirar os armários que são múltiplos de 2 ou os múltiplos de 3. Como é que eu tiro os armários que são múltiplos de 2? Como é que a gente faz essa continha? Vamos imaginar o seguinte, os armários que são múltiplos de 2. O primeiro armário múltiplo de 2, você tem o 2, depois você tem o 4, você tem o 6, até chegar no último armário múltiplo de 2, ou seja, são todos os pares. Então, você vai até 500. Se você quer saber quantos são esses armários múltiplos de 2,
É muito fácil. Toda vez que você tiver aqui uma PA de razão 2 e quer saber quantos termos a PA tem, uma maneira, eu vou botar N2 para dizer que é múltiplo de 2, uma maneira que você tem de fazer essa conta é você pegar o primeiro, ou o último, que no caso é 500, subtrair o primeiro, 2, e você divide pela razão, que é 2, e soma 1. Pronto. Simplesmente eu só estou aplicando o termo geral, tá bom, pessoal? Então, se eu pegar 500 e dividir por 2, dá 250. Se eu pegar 2 e dividir por 2, dá 1. 250 menos 1 dá 249. Mais 1, 250. Então, isso significa dizer que existe exatamente 250 armários que são múltiplos de 2. Quando eu contei esses 250, eu terminei contando alguns que também são múltiplos de 3. Tá bom, meninos? Se eu perguntasse a vocês quantos armários eles são múltiplos de 3, como é que a gente ia responder? Seguindo praticamente o mesmo raciocínio. A gente vai fazer assim. Imagina, eu quero determinar os armários agora, que são múltiplos de 3. Então, o primeiro armário múltiplo de 3 é 3, depois eu tenho 6, depois eu tenho 9, é uma PA de razão 3, tá bom? Então, se você pensar qual é o último múltiplo de 3 antes de 500, aí você pode pensar, 500 não é, será que é 499? Um número é múltiplo de 3, meninos, quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. Se você somar 9 com 9 dá 18, com 4 dá 22. E 22 não é múltiplo de 3. Antes de 499 eu tenho 498. Será que é, professor? Preste atenção que 4 com 8 é 12. 12 somado com 9 é 21. 21 é múltiplo de 3? É. Então, o último armário múltiplo de 3 é o armário de número 498. Se você quer determinar quantos são esses armários múltiplos de 3, esse 3 aqui refere-se a múltiplos de 3. Então, N, número de armários múltiplos de 3. Siga aquele raciocínio que eu ensinei para vocês. Vocês pegam o último número, que é 498, subtrai o primeiro, divide pela razão, que é 3, e soma 1. Só isso, mais nada além disso, tá bom? Se você pegar, por exemplo, 498 e dividir por 3, a conta fica muito fácil. 4 por 3 é 1, ó. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Abaixo, 9. 19 por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Para 19, 1. Abaixo, 18. 18 por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Para 18, nada. Então, 498 por 3 dá 166. 3 por 3 dá 1. Se de 166 eu tirar 1, fica 165. Se eu somar 1, 166. Então, pronto, eu posso dizer que tenho exatamente 166 armários múltiplos de 3. Então, eu contei esse conjunto. É como se eu tivesse contado o conjunto dos múltiplos de 2. Em seguida, eu contei o conjunto dos múltiplos de 3. Então, essa parte azul eu contei duas vezes. Uma, quando eu contei os múltiplos de 2, e a outra, quando eu contei os múltiplos de 3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar ela uma vez. Quem é essa parte azul? Essa parte azul são os números que são simultaneamente múltiplos de 2 e de 3. Ou, em outras palavras, são os números que são múltiplos de 6. Só isso. Então, quais são esses números que são múltiplos de 6? Você tem o 6, você tem o 12, você tem o 24. Aí você fica imaginando, professor, são os números que são múltiplos de 2 e 3 ao mesmo tempo. Qual seria o último? Eu digo, cara, se é múltiplo de 2, ele tem que ser par. Então, esse último tem que ser par. 500 não pode, porque 500 não é múltiplo de 3. Já que ele é múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e de 3. O 499 não pode, porque 499 é ímpar, ele não vai ser múltiplo de 2. Então, eu tenho 498. Será, professor, que é 498? E eu digo, porque 498 é par, ou seja, é múltiplo de 2. E acabamos de ver que 498 é múltiplo de 3. Se 498 é múltiplo de 2 e de 3, então ele é múltiplo de 6. Então, se eu quero saber quantos são os múltiplos de 6, de 6 a 498, você faz o que eu ensinei para você. Você pega o último número, que é 498, subtrai o primeiro, divide pela razão, que é 6, e depois você soma 1. Beleza? Se você me perguntasse, professor, quanto é 498 por 6? Cara, a gente pode pegar carona nas coisas. Por exemplo, quando eu peguei 498 e dividi por 3, deu 166. Para dividir por 6, basta pegar esse 166 e dividir por 2. É claro, se eu divido um número por 3 e em seguida por 2, é como se eu estivesse dividindo ele por 6.
Então, 100 por 6 é 50, ou 100 por 2 é 50. 66 por 2 é 33. Se tu juntar as duas coisas, dá 83, tá bom? Então, aqui fica 83, aqui 6 por 6, 1. 83 menos 1, 82. Mais 1, 83. Ah, professor, então ficou fácil. Então, esse conjunto aqui que eu quero achar é a quantidade de números que são múltiplos de 2 ou de 3. O que eu devo fazer? Eu pego os múltiplos de 2. Então, os múltiplos, vou pegar os números, vou até escrever aqui, que são múltiplos de 2 ou múltiplos de 3. O que eu faço? Eu pego os números que são múltiplos de 2, ó, eu riscando aqui, pessoal. Dá quantos? 250, professor. Soma com os números que são múltiplos de 3, ó, eu pegando essa parte, riscando aqui para vocês entenderem. São quantos? São 166. Só que quando eu fiz isso, eu percebo que essa parte que é o azul, eu contei elas duas vezes. Uma quando eu contei os múltiplos de 2 e a outra quando eu contei os múltiplos de 3. Então eu tenho que retirar ela uma vez. Elas são exatamente quanto? 83. Tá bom? Então, a quantidade de números que são múltiplos de 2 ou múltiplos de 3 vai ser igual a 250. Perceba que a gente já fez isso, que 83 é metade de 166. Então, se de 166 eu tirar a metade dele, é óbvio que fica a outra metade, que é 83, tá bom? Então, aí como é que eu faço essa conta? Geralmente eu gosto de quebrar quando eu estou fazendo conta mentalmente, é muito bom você quebrar. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o que é que eu penso, não que vocês precisam escrever. 83 na minha cabeça é como se fosse 50 mais 33. Porque na hora que eu somo aqui, ó, vai dar 300. Com 33, ó, vai dar 333. Entenderam a ideia? Então, eu não respondi a questão ainda, porque só falta um pequeno detalhe. Eu precisava achar essa quantidade aí, que é 333. Ele quer que eu determine a quantidade de armários que vão permanecer da cor cinza. Então, se eu pego todos os armários, que são 500, tá aí, ó, 500 armários, todos os armários, que são 500, e tiro os armários que são múltiplos de 2 ou de 3, que são quantos? 333, o que vai me restar? Os armários que não foram, pessoal, coloridos, os armários que não foram pintados. Então, se de 500 você retirar 333, quanto é que dá? Vamos lá, peça emprestado, 10, tira 3, isso dá quanto? 7. Aqui ficou 9, tiro 3, ficou 6, tá bom? Que aqui, como emprestou 1, de 4, tiro 3, 1. Deu, ficou 167. Ah, professor, isso significa dizer que 167 armários, eles continuam da cor cinza, que está exatamente na letra C. Sejam 16, 18, 20, percebam que isso aqui é uma PA de razão 2, né? Os valores sempre aumentam de 2 em 2. 1 meio, 3, 11 sobre 2, 1 meio é 0,5. Se eu estou indo de 0,5 para 3, então aumentei 2,5. Aqui é 11 sobre 2. 11 sobre 2 é 5,5. Para ir de 3 para 5,5, eu também aumento 2,5. Então, aqui é uma PA de razão 2,5. Duas progressões aritméticas. Essas duas progressões apresentam somas iguais para uma mesma quantidade de termos somados. Quando o valor da soma for igual a 1, ele diz que essas somas apresentam somas iguais para uma mesma quantidade de termos somados. Então, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você represente a soma dos termos de uma e a soma dos termos da outra. Qual é o inconveniente? O inconveniente é que você não conhece o último termo. Porque você sabe que para somar os n primeiros termos de uma PA, você tem que pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pelo número de termos somados e dividindo por 2. Então, o problema, a sua dificuldade na resolução dessa questão verificar quem é esse último termo, até mesmo você não sabe até onde você vai somar para essas somas serem iguais. Então, seria interessante que essa sua soma, ela não ficasse em função do último termo. Aí você me pergunta o que fazer. A gente pode fazer o seguinte, eu sei que o último termo, AN, é igual ao primeiro,
Para ir do primeiro ao enésimo, eu avanço exatamente n menos 1 termos. Isso significa dizer que eu vou somar a razão n menos 1 vezes para achar o enésimo termo. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nessa expressão de cima, onde tem a n, e colocar, pessoal, essa expressão aqui, ó. Vou colocar essa expressão lá em cima. Então, lá em cima, onde tem a n, eu coloco isso. Assim sendo, como é que vai ficar a nossa soma? Vai ficar que a soma dos n primeiros termos é exatamente igual a A1. Eu escrevo aqui, ó, A1 mais AN. Quem é a N? A N, meninos, é A1 mais... Aqui, ó, note que tranquilidade total, eu posso fazer a distributiva N vezes R, vai ficar N vezes R. Deixa eu aumentar essa travessão. R vezes menos 1 fica menos R. E isso está dividido por 2. Lembrando que eu tenho que fechar o parênteses e multiplicar, né? Pelo número de termos que eu estou somando N. Tá aqui. Se eu ajeitar isso aí, essa expressão vai ficar assim, ó. A soma dos N primeiros termos é igualzinha a metade da razão vezes n ao quadrado mais A1 menos metade da razão. Isso aqui tudo vai multiplicar o número de termos somados. Então, isso é muito interessante que essa fórmula, essa maneira de representar a soma dos termos, às vezes ela não é muito comentado, menino, nos livros. Os livros não comentam muito essa expressão aqui. E ela é interessante sim, porque essa expressão, para achar a soma dos termos, ela não depende de você conhecer o último termo. Você só precisa conhecer a razão e o primeiro. E é exatamente as duas coisas que você conhece nessas duas progressões. A razão, por exemplo, aqui a razão é 2 e o primeiro, 16. Aqui a razão é 2,5 e o primeiro, que é 0,5. Então, eu posso até tentar resumir essa expressão da seguinte forma para facilitar a sua memorização. Vou dizer para vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó, tudo que eu estou circulando e vou chamar isso aqui de A, tá bom? E isso aqui tudo que eu estou circulando, ó, presta atenção, eu vou chamar de B. Então, perceba que agora eu vou representar a soma dos n primeiros termos de uma PA da seguinte forma. Sn é igual a n ao quadrado mais bn. Professor, realmente você conseguiu reduzir a poluição visual da questão, a poluição visual da fórmula. Fica muito mais fácil eu perceber que a soma dos n primeiros termos de uma PA pode ser um polinômio do segundo grau, desprovido de termo independente, não tem C, entendeu? Termo independente. Nesse caso, professor, o que esse A aqui representa? Esse A, como vocês estão vendo aqui, ele é simplesmente a metade da razão. Professor, e esse B, o que ele representa? Ao invés de falar que o B é o primeiro termo menos metade da razão, eu prefiro fazer o seguinte. Se eu pegar isso aqui, que é metade da razão, e somar com o primeiro menos metade da razão, a metade da razão é anulada e fica só o primeiro termo. Então, eu prefiro dizer o seguinte, que se eu somar o A com o B, essa soma dá o primeiro termo. Então, quem é o B? O B, pessoal, é o valor que eu devo somar com o A, que é a metade da razão, para que o resultado dê o primeiro termo da PA. Cara, isso ficou muito massa para vocês. Eu vou tentar dar um exemplo exatamente para reforçar a ideia dessa fórmula, como ela é bem legal. Se eu colocasse que Sn é igual a 3n ao quadrado mais 5n, todo mundo está percebendo que isso aqui é um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. Vocês concordam comigo? Então, nesse caso, se eu perguntasse a vocês o que cada um dos termos representa, o que isso aqui é, que PA é essa, fica muito fácil. Isso aqui é o A, é metade da razão. Então, é porque a razão dessa PA é o dobro desse A. Qual o dobro de 3? 6. Então, aqui eu tenho uma PA cuja razão é 6. Professor, quem é o primeiro termo dessa PA? Basta você somar o A com o B. Então, você soma 3 com 5, 8. Ah, professor, então aqui é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Isso aqui, ó, é a soma dos n primeiros termos de uma PA cuja razão é 6 e o primeiro termo é 8. Tá bom? Isso ficou claro para vocês?
Então, diante dessas circunstâncias, como é que eu devo proceder para responder essa questão? Como é que eu faço isso? Vou explicar para vocês. Aqui eu tenho duas PAs, a primeira e a segunda. Na primeira PA, se eu quero representar, eu vou até colocar aqui, escrever a PA, que é 16, 18, quem mais? 20. Como vocês estão vendo, é uma PA de razão 2. Então, como é que eu represento a soma dos termos dessa PA? É um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. Aqui está. Professor, quem é esse A? Esse A é metade da razão. A razão dela não é 2? Metade de 2 é 1. Ah, professor, o A é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes N ao quadrado. Eu sei que se esse 1 eu somar com o B, eu vou ter o primeiro termo. Como o primeiro termo é 16, qual é o número que eu somo com 1 para o resultado da 16? 15. Professor, então pronto, o B é 15. Cara, isso é muito massa. De repente, já encontramos a fórmula da soma dos termos dessa PA. Está aqui representado. Professor, ficou realmente muito prático. Vamos fazer isso na outra PA? Vamos lá. A outra PA, ao invés de escrever 1/2, eu vou escrever assim, 0,5, que é o meio, né, pessoal? 1 dividido por 2. O outro é 3, tá aqui 3. Eu sempre vou colocar ponto e vírgula para separar os elementos. E a vírgula para representar, separar as casas decimais, tá bom? 11 dividido por 2, eu coloco aqui, ó, que é 5,5. Então, se eu continuasse, isso aqui é fácil todo mundo notar, que é uma PA, cujo primeiro termo é 0,5 e a razão é 2,5. Então, eu posso representar uma PA como sendo um polinômio do segundo grau desprovido de termo independente. Cara, é massa demais. Professor, quem é esse A? É metade da razão. A razão não é 2,5? Então, esse A é simplesmente 2,5 dividido por 2. Pronto. Professor, quem é esse B? Esse B é o número que eu devo somar com A para o resultado dar o primeiro, que é 0,5. Então, quem é o B? B é o número que eu devo somar com A. O A eu já sei que é 2,5 sobre 2, para que o resultado dê o primeiro. Quem é o primeiro termo aí? 0,5. Isso é o B. Se você quiser, você pode dividir. Por exemplo, metade de 2, pessoal, é 1. Metade de 50 é 25. Então, aqui é 1,25. Então, se eu passar para lá, o B, na realidade, é como se fosse 0,5 menos 1,25. Só isso, nada demais. Isso aqui dá quanto? Menos 0,75. Então, vou até apagar aqui, já que o B é negativo. O B é exatamente menos 0,75N. Pronto, escrevi aí. Tudo escrito, tudo direitinho, tudo bacana, lindo. Então, essa expressão que eu estou destacando aqui, ela representa a soma dos N primeiros termos da PA, cujo primeiro termo é 0,5 e a razão é 2,5. Tudo ok? Professor, e agora o que é que eu faço? Ele quer saber qual é o valor da soma. Ele diz, em duas progressões apresentarão somas iguais para uma mesma quantidade de termos somados. Quando o valor da soma, então ele quer saber qual é o valor dessa soma. Professor, como é que eu vou achar? Cara, tu vai igualar uma com a outra. Simplesmente isso. Então você vai igualar uma expressão com a outra. Vamos tentar escrever a nossa resolução dentro desse quadrado aqui, ó, tá bom? Vamos ver se cabe. Como é que eu vou fazer? Eu vou igualar uma com a outra. Igualando, quem é a primeira? Aliás, vou pegar a segunda. Quem é a segunda? É 2,5 sobre 2. Tente fazer mentalmente. Pensa assim, que 2,5 é 5 sobre 2. Aí eu estou pegando 5 sobre 2 e dividindo por 2. Então dá 5 sobre 4, né não? Ó, 5 sobre 4 vezes N ao quadrado. Aqui é 0,75. 0,75 é 3 quartos, meninos. Então, eu vou escrever 3 quartos de N. Vou igualar com a outra. Quem é a outra? A outra é N ao quadrado mais 15N. Assumem valores iguais. Lembrando que quando eu resolvo essa igualdade, eu vou achar o N. A questão não quer o N. A questão quer saber qual é o valor da soma, tá bom? Então, o N que eu achar nessa expressão, eu substituo em qualquer uma. Ou na soma de cima ou na soma de baixo, já que elas vão assumir valores iguais, tá bom? Então vamos tentar fazer esse problema. Se eu jogar esse N ao quadrado para cá, é só tu pensar assim, ó, mentalmente, é fácil. Aqui é 5 quartos. De 5 quartos, tu tá tirando o quê? Um inteiro, né? Ó, pegando 5 quartos e tirando um inteiro. Então isso vai dar 1 quarto. Então aqui vai ficar N ao quadrado sobre 4, tá bom?
Aqui, meninos, é 3/4 de n. Eu vou somar com menos 15. Aí vai ficar 4 vezes 15, 60. Vai ficar menos 63n sobre 4. Isso aqui eu vou igualar a zero. Então, colocando n em evidência, se um produto de valor n sobre 4, até para colocar n sobre 4 em evidência, o que vai ficar aqui dentro do parênteses? Vai ficar o n menos 63 igual a zero. Então, se um produto de dois números é zero, um deles é zero. Ou n é zero, que não pode, vou somar zero termos, como é que pode? Ou n menos 63 é zero, ou seja, o n é 63. Então isso é a resposta da questão, professor? 63, letra C? Não. 63 é o número de termos que eu tenho que somar para que o resultado da soma seja iguais. Para achar a soma em si, quanto é que vale essa soma, eu vou colocar aqui, nesse outro quadradinho, tá bom? Como é que eu faço isso? Tu basta substituir 63 em qualquer uma das fórmulas. Qual é dessas fórmulas vocês mais simpatizam? A de cima ou de baixo? Eu acho essa de baixo muito poluída, a de cima é melhor, é mais bonitinha, é n ao quadrado mais 15n. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que quando eu somar 63 termos, engasguei, quando eu somar 63 termos, as somas vão ser iguais. Eu quero saber qual é o resultado da soma. Eu vou substituir 63 em qualquer uma das somas. Então, vai ficar 63 ao quadrado, né? Verdade é. Mais 15 vezes 63. Pronto. Agora, meninos, é só fazer conta. Ao invés de elevar 63 ao quadrado, se eu estivesse lá naquela prova do Enem, eu ia preferir colocar 63 em evidência. Que assim, ficava 63 mais 15. Por exemplo, ao invés de pegar 63 vezes 63, depois 15 vezes 63, calcular dois produtos e somar, o que eu faço? Eu somo essa somazinha simples, 3 e 5, 8, 1 e 6, 7, 78. E o problema de calcular dois produtos grandes se resume em calcular apenas um único produto, que é 63 vezes 78, ok? Essas estratégias é interessante a gente ir aprendendo, porque naquela prova do Enem não basta você resolver a questão, você tem que resolver a questão no menor tempo possível. Eu vou fazer a conta direto, que senão o aluno pensa que as contas elas surgem no passe de mágica. E lá naquela prova, uma das tuas principais reclamações é o fazer conta. Então é interessante que tu vá desenvolvendo essa habilidade de fazer conta, vai tomando gosto por isso, tá bom? Esqueça a calculadora quando tu estiver estudando, se preparando para o Enem. 3 vezes 8 é 24. Então bota aqui, 4 e aqui vai 2. 3 vezes 7, 21. Com 2 vai dar exatamente 23. Aí eu boto aqui uma barrinha. Agora eu vou multiplicar por 6. 6 vezes 8, 48. Eu boto 8. E aqui, ao invés de 2, vai a 4, né? 6 vezes 7, 42. Com 4 vai dar 46. Eu boto 6 e 4. E pego esses valores, soma aqui, fica 4. 3 mais 8 vai 11, vai 1. Que vai 1. 1 mais 2, 3 com 6, 9. 4. Olha aí, achei exatamente 4.914. Onde é que está 4.914? Está aqui, na letra D de dado. Cuidado que eles botam de propósito, o Enem também adora fazer isso. Você botou aqui 63, como você achou N 63, acha que isso é a resposta. Não é, porque você tem que ficar atento à leitura da questão. A questão diz: estas duas progressões apresentarão somas iguais para uma mesma quantidade de termos somados. Quando o valor da soma for... ele quer saber o valor da soma, não é o N. N é o número de termos que você tem que somar, ok? O 20º termo da PA, que aqui está x, 3 mais x, 2x mais 1, é igual a... É interessante que isso aí é uma PA que fique bem claro para vocês quem é o primeiro termo. Eu acho que todo mundo já está visualizando aqui que é x, já que ele garantiu que é uma PA, e quem é a sua razão. Se você conhecer qualquer termo de uma PA e a razão, é possível você achar qualquer outro termo. Achar a razão, basta você pegar qualquer termo. Vamos pegar, por exemplo, 3 mais x. Aliás, qualquer termo a partir do segundo. E subtrair o termo imediatamente anterior. Se eu peguei o segundo, eu devo subtrair o primeiro. Se eu tivesse pego o terceiro, eu devia subtrair o segundo, tá bom? Então, vou pegar aqui o segundo, que é 3 mais x, e vou subtrair o primeiro, que é x. Perceba que quando eu fiz isso, eu achei a razão
exatamente 3. Então, aqui é uma PA, cuja razão é 3, tá bom? Então, ele pergunta qual é o 20º termo dessa PA. Se você pensa, você vai tranquilo resolver essa questão indo atrás do A20, que é o 20º termo, o que é que você pensa? Que o A20 é igual a 1 mais. Para você ir do primeiro até o 20º, você vai avançar 19 termos, ou seja, se eu pegar o primeiro e somar a razão 19 vezes, eu vou achar o 20º termo. Então, nesse caso, eu posso dizer para vocês que o 20º termo é igual ao primeiro, que é o primeiro é x, mais 19 vezes a razão. A nossa razão aí, meninos, ela é 3, então mais 19 vezes 3. Então, o 20º termo da gente é igual a x mais 19 vezes 3. Quanto é que dá? Geralmente, quando eu faço conta, eu adoro quebrar. Por exemplo, mentalmente, eu penso que 19 é 20 menos 1. Então, é como se estivesse fazendo 3 vezes 20, que é 60, 3 vezes 1, 3. Ficou 60 menos 3, 57. Então, eu posso garantir para vocês que o 20º termo é exatamente igual a x mais 57. Mas, professor, essa soma, ela está em função de x. Eu não sei quem é x, ele não deu x. Cara, indiretamente, ele te forneceu x. Porque como eu descobri que a razão é 3, isso quer dizer que se eu tivesse pego o terceiro termo e subtraído o segundo, era para dar 3 ainda. Então, quem é o terceiro termo? O terceiro termo é 2x mais 1. Agora eu vou subtrair o segundo. Quem é o segundo termo? O segundo termo, professor, é 3 mais x. Isso também é razão. A razão é qualquer termo menos o termo imediatamente anterior. Então, isso aqui tem que ser igual a 3, ok? Então, a nossa expressão vai ficar 2x mais 1 menos 3, menos por mais, menos x. Isso aqui é igual a 3. Se de 2x eu tirar x, o resultado dá x. 1 com menos 3 dá menos 2. Passa para lá mais 2, 3 mais 2 é 5. Então, descobri que o x, que até então era desconhecido para a gente, é 5. Então, o nosso 20º termo, que você achou que a questão estava incompleta, ela não estava. O nosso 20º termo é x, que é 5, mais 57. Então, o nosso 20º termo vai ser exatamente igual a 62. 62, meninos, está exatamente na alternativa B de bola. Determine o 2.017º termo da progressão aritmética, cujo primeiro termo é 4 e cuja razão é 2. Cara, se você conhece qualquer termo de uma PA, eu conheço aqui no caso o primeiro termo, que ele disse que é 4, e a razão, que no caso ele disse que é 2, é possível você encontrar qualquer termo da mesma, sem nenhum problema. Inclusive o 2.017º termo, tá bom? Então, como é que eu faço? Eu digo, é muito simples. Se você quer achar o 2.017º termo, e se você está saindo do primeiro, você avança quantos termos? Exatamente 2.016 termos. Cada termo que você avança, você soma a razão uma vez. Então, se você avançar 2 termos, você vai somar a razão 2 vezes. Se você está avançando 2016 termos, então se eu pegar o primeiro e somar a razão, que é 2, 2016 vezes, eu vou achar o 2.017º termo, tá bom? Então, o 2.017º termo é igual a... Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é 4. Bacana. O dobro de 2016, você pode pensar no dobro de 2.000, que é 4.000, e no dobro de 16, que é 32, e junta as duas coisas, fica 4.032. E se você somar 4 com 4.032, isso vai dar exatamente 4.036. Então, esse 4.036 que eu estou destacando aqui é exatamente o 2.017º termo, que está na letra C de casa. Então, você vai marcar a letra C.
uma garota decidiu brincar com seus carimbos em pedaços de papel. Criou uma sequência de figuras. Então aqui está a primeira figura, um triângulo, uma bolinha. Segunda figura, 2 triângulos e 3 bolinhas, e assim sucessivamente. Quantos triângulos e quantos círculos haverá na 20ª figura se a garota mantiver o padrão da sequência ilustrada? Então, vamos pensar assim, em relação aos triângulos. Vamos pensar em relação aos triângulos. A primeira figura tem um triângulo, a segunda figura, 2 triângulos, a terceira figura, 3 triângulos. Então, em relação aos triângulos, ficou muito fácil, né? A quarta figura vai ter 4 triângulos, a quinta figura vai ter 5 triângulos, a enésima figura, N triângulos. Então, a 20ª figura, 20 triângulos. Então, pronto, já achei que o 20º termo para os triângulos é 20. Agora, vamos analisar para o círculo. A primeira figura tem um círculo. A segunda figura tem 3 círculos. A quarta figura tem 5 círculos. Ah, professor, e eu quero saber a 20ª figura vai ter quantos círculos? Professor, estou notando que isso aqui é uma PA cujo primeiro termo ele é exatamente igual a 1 e a razão dessa PA é 2. E o nosso objetivo é determinar o 20º termo dessa PA. Então, resolver essa pergunta, ela é muito simples. Então, vou separar aqui, para a gente poder continuar a resolução. E vamos pensar. Se eu saio do primeiro termo e quero ir até o 20º termo, quantos termos avançamos? 19. Cada termo que se avança, você soma a razão uma vez. Então, se você está avançando 19 termos, então se você pegar o primeiro e somar a razão 19 vezes, você vai achar o 20º. Então, aí ficou muito fácil, porque o primeiro eu já estou vendo que é 1. Ó. Primeiro é 1. Mais 19 vezes a razão. A razão eu estou vendo que é 2. O dobro de 19 é 38. Se eu somar 38 com 1, isso dá exatamente 39. Então, isso significa dizer que círculos na 20ª figura serão 39 e triângulos na 20ª figura serão 20. Ele quer que a gente determine quantos triângulos e quantos círculos haverá. Triângulos, vamos lá, círculos 400, não, círculos são 39, né? Círculos 39, triângulos 20, beleza. Então, a gente vai marcar a letra E. Pedro começou a programar uma viagem para janeiro de 2018. E para isso resolveu juntar dinheiro durante todo o ano de 2017. Em janeiro de 2017, Pedro guardou R$100. Então vamos anotar aqui que em janeiro, que é no mês 1, ele guardou R$100. Em fevereiro, ele guardou R$180. Então no mês 2, ele guardou R$180. Em março, ele guardou 260. Então no mês 3, ele guardou R$260. E foi juntando a cada mês uma quantia com R$80 a mais que o mês anterior, até dezembro de 2017. Então, se você pensar bem, essa sequência, de acordo com a questão, é exatamente uma PA. É uma PA de 12 termos, como vocês estão vendo, cujo primeiro termo dessa PA ele vale 100 e a razão dessa PA ele vale 80, tá bom? Aí ele diz, economizando dessa forma, em 12 meses, Pedro conseguiu poupar um total. Cuidado, que nessas questões de PA, é muito importante que vocês despertem a capacidade de diferenciar entre achar o último termo da PA ou encontrar a soma dos termos da PA. Então, se você foi atrás de A12, você está encontrando apenas a quantia que ele guardou em dezembro. Mas se você somar todos os termos dessa PA, você está obtendo a quantia total que ele conseguiu poupar, que é exatamente o que a gente quer. Então, a gente está atrás da soma dos termos. E aí, vamos lembrar, né, daquela informação que eu dei para vocês, muito útil. Tem duas formas. Para achar a soma, você tinha que pegar o primeiro, somar com o último, você não conhece o último.
Professor, mas dá para achar? Eu disse, concordo, mas eu não sei se vocês lembram que eu disse para vocês que é possível determinar a soma dos N primeiros termos de uma PA sem conhecer o último. Eu disse que bastava utilizar essa expressão onde eu demonstrei para vocês. Está aqui nesse vídeo, você pode olhar, está aqui nesse vídeo a demonstração disso, em que Sn é igual a N ao quadrado mais Bn, onde A ele representa a metade da razão, a razão aqui eu estou vendo que é 80, então imediatamente o A ele vai ser metade de 80, então aqui vai ficar 40 N ao quadrado. E o B é o valor que eu devo somar com A para dar o primeiro termo. O primeiro termo é 100. Qual é o número que eu somo com 40 para dar 100? 60. Então, o B ele é 60. Então, quando eu fiz isso, eu já achei a fórmula da soma dos termos da PA. E o que eu quero fazer? Eu quero somar os 12 termos dessa PA. Então, onde tem N, você coloca 12. Então, vai ficar 40 vezes 12 ao quadrado mais 60 vezes 12. Eu, particularmente, se é de fazer 12 ao quadrado, esse produto e depois esse produto e somar, eu tento reduzir, meninos, a quantidade de produtos que eu vou realizar para fazer a questão. Aí você me pergunta, como eu faço isso? Colocando em evidência. Eu noto que dá para colocar o 12 em evidência, tá bom? Então, se eu colocar o 12 em evidência, como é que vai ficar a soma dos 12 termos dessa PA? Vai ficar 12, que multiplica quanto? Que multiplica 40 vezes 12 mais 60. Aqui é uma conta mais light de ser feita, né? Você imagina que 40 vezes 12, você faz 4 vezes 12, que é 48. Aí você acrescenta um zero, fica 480. Então, na realidade, você está pegando aqui 480 e somando com 60. Se aqui eu jogar 20 para cá, vira 500, aqui sobrou 40, então vira 540. Então, a soma dos 12 termos dessa sequência é 12 vezes 540. Muito simples de ser feito. Professor, eu quero fazer essa conta, como é que eu faço? Normal. Você pode até levar lá para cima, ao invés de levar o 540, eu aconselho você levar apenas o 54. Aí você multiplica 12 por 54, aí no final você coloca o zero, tá bom? Então, por exemplo, qual é o dobro de 54? Ao invés, pessoal, de fazer conta 2 vezes 4, aí bota 2 vezes 5, você sabe que esse 2 está multiplicando 54. E o dobro de 54, todo mundo consegue calcular mentalmente que é 108. E o outro é 1 vezes 54. Aí você faz 1 vezes 4, 4. Não precisa. 1 vezes 54 vai dar 54. Você escreve 54 aqui embaixo. Soma. Isso aqui dá 8. 0 e 4 dá 4. 1 e 5 dá 6. Então, vai dar 648. Lembrando que quando eu fiz isso, eu não coloquei o zero. Eu vou e coloco o zero aqui no final, que vai dar exatamente 6.480, que está na letra C de casa. O quadro numérico apresentado a seguir é construído segundo uma lógica estrutural. Então, aqui está o quadro. Tem 1, 3, 5, 7... É fácil verificar que nessa primeira linha aqui, você observa que aqui a gente tem os primeiros números naturais ímpares, né? Então, você tem um primeiro ímpar que é 1, você tem um primeiro ímpar que é 1, o segundo ímpar que é 3, o terceiro ímpar que é 5, ou seja, até você chegar em 101. Então, os primeiros naturais ímpares constituem uma PA. É uma PA que o primeiro termo é 1 e a razão é 2. Se você quer saber, por exemplo, o número de termos de qualquer PA, conhecendo do primeiro ao último, você pode fazer aquele método prático que eu já ensinei para vocês. Você pega o último, subtrai o primeiro, divide pela razão da PA, que é 2, e soma 1. Muito fácil, né? 101 menos 1 dá 100, por 2, 50, mais 1, 51. Então, essa PA aqui, ela tem 51 termos, ou seja, cada linha tem 51 termos. Beleza. Vamos entender qual é a lógica estrutural. Vamos continuar a leitura. Considerando a lógica estrutural do quadro acima, pode-se afirmar corretamente que a soma dos números que estão na linha de número 41, então ele quer a soma de todos os números da 41ª linha. Vamos entender aqui. Na primeira linha eu tenho os primeiros naturais ímpares. Na segunda linha, eu peguei o segundo ímpar, que é 3, e repeti 2 vezes. Na terceira linha, eu peguei o terceiro ímpar, que é 5, e repeti ele 3 vezes.
Na quarta linha, eu peguei o quarto ímpar, que é 7, e repeti ele 4 vezes. Então, acho que vocês entenderam. Na 41ª linha, ele vai pegar o 41º ímpar e vai repetir ele 41 vezes. Lembrando que cada linha só tem 51 termos. Então, se ele vai repetir o 41º ímpar exatamente 41 vezes, então se eu perguntasse a vocês quem era esse 41º ímpar, é fácil. Seria o 41º termo dessa sequência. Então, o que é que eu faço? O primeiro é 1. Para ir do primeiro ao 41º, eu vou avançar 40 termos. E cada termo que eu avanço, eu somo a razão uma vez. Se eu vou avançar 40 termos, eu vou somar a razão 40 vezes. 40 vezes 2 dá 80, com 1, 81. Então, pronto. O 41º ímpar é simplesmente 81. Então, quem está lá na 41ª linha, ó, se você está lá na 41ª linha, ele vai pegar o 41º ímpar, que é 81, 81, 81, e vai repetir ele exatamente, meninos, 41 vezes. É isso que ele está fazendo. Esse é o padrão. É o padrão que ele segue. Tá bom? Então, a partir daqui, ele vai escrever, por exemplo, o 40º ímpar. Ora, se o 41º ímpar é 81, o 42º ímpar é 83. É o ímpar seguinte. Aí depois ele escreve o seguinte, que é 85. Depois ele escreve o seguinte, que é 87. E assim ele faz essa brincadeira até chegar no 51º ímpar, que é 101. Pronto, só isso. O que é que ele quer que eu faça com todos esses termos? Que eu somo. Então, pessoal, somar esses termos é simples. Então, como é que eu vou obter a soma de todos esses termos? Você achar a soma de todos esses termos significa dizer que você vai pegar 81, somar com ele mesmo 41 vezes. Então, vai ficar 81 vezes 41. Mas não acabou. Isso aqui, se você notar bem, é uma PA. É uma PA. E essa PA tem quantos termos? Tem 10 termos. Professor, como é que você sabe? Porque cada linha, a gente já determinou, foi a primeira coisa que a gente fez, tem 51 termos. Se eu repetir 81 41 vezes, para dar 51, está faltando 10 termos. Então, aqui é uma PA, cujo primeiro termo é 83, o último é 101, e essa PA tem 10 termos. Como é que eu faço para somar? Simples. Você pega o primeiro, que é 83, soma com o último, que é 101, multiplica pelo número de termos somados, que é 10, e divide isso por 2. Facinho, facinho. Então, essa soma vai ser igual a 81 vezes 41. Tu pode pensar assim, que 41 é 40 mais 1. Então, vai ficar 81 vezes 41. Vamos fazer aqui a conta. Aqui eu tenho 81 e vou multiplicar por 41. 1 vezes 81 dá 81. Aqui 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 8 dá 32. Quando eu somo aqui é 1, né? 8 com 4 dá 12. Vai 1. 1 com 2, 3 com 3. Então, ficou 3.321. Lembrando, isso aqui é apenas o produto de 81 por 41. Tem essa outra parte aqui. Como é que eu faço? Aqui eu estou pegando 83 e estou somando com 101. Se eu somar 83 com 101, isso vai dar 184 dividido por 2 vezes 10. Pessoal, metade de 184, pode pensar na metade de 100, que é 50, e depois na metade de 84, que é 42. Aí tu junta as duas coisas, fica 92. Vezes 10, 920. Então, eu tenho 3.321 mais 920. Então, se eu somar 3.321 com 920, isso vai dar 1 e 0, 1, 2 e 2, 4, né? 3 e 9, 12, vai 1, 1 e 3, 4. Vai dar 4.241. Pronto. Então, está determinada a nossa soma, que a questão queria que a gente achasse. Isso está exatamente, meninos, na letra B de bola.